E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Alexandre e hoje nós vamos tratar de verbos transitivos. O que significa o verbo transitivo? A gente tem que pensar que ele tem que transitar. Trânsito, ligação de um ponto a outro, certo? O estudo dos verbos está diretamente ligado ao estudo dos predicados. Então, saber um automaticamente te ajuda a entender o outro. Nesta aula aqui, nós vamos tratar dos transitivos diretos, indiretos e diretos e indiretos juntos, ou também chamados de bitransitivos. Mas o que significa um verbo transitivo? Pensa em trânsito. O que é o trânsito? Você sair de um ponto até outro, certo? Você sai de uma cidade a outra. Agora, para facilitar o serviço, pensa que você precisa ir até uma outra cidade. Algumas rodovias você vai sair de uma cidade a outra e não vai passar em pedágio. Em compensação, em outras você vai sair de uma cidade a outra, mas você vai precisar passar por um pedágio. Pois é exatamente isso. É o trânsito de um ponto a outro com ou sem preposição. O pedágio é a preposição. Por quê? Como assim? Alguns verbos, gente, como se você não viu ainda a aula, ó, vai ficar o card aí em cima dos intransitivos. Os verbos intransitivos, ou seja, que não transitam, eles não precisam chegar ao outro ponto, porque eles têm sentido completo. Não é o que acontece com o transitivo. O transitivo precisa chegar ao outro ponto para que você compreenda a mensagem completamente. Deu para entender mais ou menos? Então, como que a gente chama esses verbos? VTD, transitivo direto, VTI, transitivo indireto, e VTDI, transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, certo? Olha lá, coloquei um exemplo bem básico. Eu amo meu marido. Bom, eu amo. A pergunta: quem? O quê? Por quê? Tá precisando de uma complementação. Eu simplesmente falar eu amo não dá liga. Então, eu amo o quê? Meu marido. Então, amo é um verbo transitivo direto e meu marido, o objeto direto daquele verbo, ou seja, a complementação a outra cidade. Certo? Então vamos lá. Transitivo direto é aquele que se liga, o verbo se liga ao objeto sem preposição, ok? Eu encontrei o disco. Eu encontrei. Encontrei o quê? O disco. Então, se eu encontrei o quê, na frente eu tenho um artigo e um substantivo. Significa o quê? Eu tenho ali um objeto direto. Ah, detalhe. O verbo transitivo direto só pode ter como complemento objeto direto, ok? Na sequência, transitivo indireto é a rodovia com pedágio, certo? Eles precisam do quê? De uma preposição para se ligar de um lado a outro. Quais são as perguntas que eu posso fazer para esse verbo? A que, em que, de quem? A pergunta ela já vem preposicionada e a resposta também virá. Olha lá, eu gosto de cinema. Eu gosto de quê? De cinema. Eu tenho ao lado do verbo uma preposição e um substantivo. Por quê? Este meu objeto indireto engloba essa preposição. Captou? E o transitivo direto e indireto, bitransitivo? Eu vou precisar dos dois. Detalhe, aqui nós temos uma ordem matemática. A ordem dos fatores não altera o produto, é a mesma regra. Por quê? Às vezes, na frase, pode ser que o direto venha na frente e o indireto depois, ou vice-versa. Não vai mudar o nome do verbo, ok? Olha o exemplo. Eu dei um beijo nele. Eu dei o quê? Um beijo, objeto direto. Nele, objeto indireto. Porque o que é nele? Nele é preposição em mais ele. A gente chama isso de contração, certo? Captou por aí? Vamos ao exercício. Eu perdi o meu medo da chuva. Todo mundo conhece essa música. Eu perdi. Perdi o quê? Se eu fiz essa pergunta, automaticamente
O que, verbo transitivo direto e objeto direto. Meu pai cuidava de toda a família. Meu pai cuidava de quem? De toda a família. Cuidava, transitivo indireto, de toda a família, objeto indireto. Perdoar aos inimigos e suas ofensas. Perdoar a quem? Aos inimigos. Olha lá, novamente aí, juntinha a preposição. O que? Suas ofensas. Eu tenho um bitransitivo, dois objetos para o mesmo verbo. Bom, aula rápida, prática e eficiente. Gostou da aula? Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque tem muita aula ainda para ver. Beijo e até a próxima.